Bom dia, irmãos. Já são 10h40. Bom dia, hein? Bom dia. Primeiro, agradecer as suas orações por nós. Eu estava conversando com o Jailton na quinta-feira, eu falei assim, ainda bem que eu não sou supersticioso. Dia 2 de janeiro tivemos um acidente, mas essa semana o meu carro já vai ficar pronto. Eu vou buscar o carro essa semana, vamos buscar o carro. Depois eu tive uma crise de gota que eu não podia quase botar o pé no chão para caminhar. E a semana passada, um princípio de infecção urinária. Assim, mas eu não sou supersticioso, então eu não estou dizendo que isso é azar. Né, de começo de 2024. Acontece. Eu sempre digo que nós não somos de ferro. E se fôssemos, enferrujaríamos. De todo jeito, né? Então, não somos. Mas graças a Deus, somos instruídos a dar graças em todas as coisas. Mas obrigado pela sua preocupação, acompanhamento, mensagens. Isso nos faz sentir parte da família que nós somos. Então isso é muito importante. Mas não orem por nós só quando a gente está doente, orem sempre. De vez em quando nós encontramos algumas pessoas, às vezes que a gente quase não vê, quase não conhece, e a pessoa diz: todo dia, de madrugada, eu acordo e oro por vocês. Eu falo, por favor, não pare. Por favor. E nós temos uma irmã em São Paulo, da igreja que nós éramos membros. E toda vez que nós encontramos com ela, a Eudália, ela fala assim, todos os dias eu vou lá por vocês. E às vezes eu vou 2 vezes por dia. E a gente passa muito tempo saindo naquela igreja em São Paulo, que eu fui membro quase 30 anos daquela igreja. E toda vez que a gente vai lá naquela igreja, fazer uma visita, alguma coisa, ela encontra conosco e fala assim, Deus me mandou trazer essa oferta aqui hoje para vocês, né? Quer dizer, eu não estava avisada que a gente ia. Mas todas as vezes que a gente vai lá, eu falo assim, Deus me avisou para vir trazer uma oferta para vocês hoje. Eu sempre digo assim, graças a Deus. Aí quando nós oramos pelos nossos intercessores, mantenedores, eu sei assim, dos intercessores, tem muitos que a gente não conhece. Mas se por alguma razão souberam de nós e fizeram um compromisso com Deus. Assim como os mantenedores, os parceiros. Eu tenho certeza que se Deus não colocasse no coração deles fazer o que eles estão fazendo, regularmente, mensalmente, há muito tempo, alguns estão aí conosco desde que nós começamos a nossa carreira missionária, eu tenho certeza que se não fosse Deus que tivesse colocado no coração deles e suprido para que eles pudessem fazer, não estariam fazendo mais. Ou talvez nem teriam começado. O meu tema hoje a respeito de missões, é domingo de missões. Talvez por isso, já que eu vou falar sobre isso, talvez por isso a Ana Valéria foi dispensada, né, de fazer a parte dela hoje de manhã, de falar a respeito disso. E o que eu quero fazer hoje de manhã é pensar a respeito de missões, e vai ser basicamente bastante base bíblica a respeito disso, mas eu dividi da seguinte maneira, passado, presente e futuro. Missões no passado, no presente e no futuro. Então isso aqui são 3 capítulos, né? E, bom, eu espero gastar alguns minutos em cada um deles e poder terminar aqui
hoje de manhã, o que eu quero compartilhar com os irmãos. Então, quando eu estou pensando no passado, aliás, deixa eu dar uma sugestão aqui antes que eu me esqueça. Existe um livro que eu recomendo em termos de leitura de história de missões, que o título é Até os Confins da Terra, de Ruth Tucker. É um livro dessa grossura, assim. Mas ela pega desde lá, dos Atos dos Apóstolos, do final, e vai seguindo a história, como que o Evangelho e a obra missionária foi se desenvolvendo através dos tempos, até chegar nos nossos dias. E tem uma parte, então, quando falamos de nossos dias, que é o nosso presente, tem uma parte naquele livro que fala como que a obra missionária se desenvolveu no Brasil. Como foi que as coisas aconteceram. Quando falamos a respeito de passado, eu quero principalmente tratar dos textos bíblicos que falam do que nós chamamos da grande comissão. Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20 e Atos 1, versículo 8. E trazer um pouco hoje de manhã essa parte histórica, mas também doutrinária, a respeito daquilo que Jesus deu aos seus discípulos e analisar um pouquinho o contexto em que isso foi dado. Eu queria abrir primeiramente com vocês em Atos capítulo 1. E dar um pouco desse pano de fundo inicial. Aqui, Lucas, o registro de Lucas, escrevendo de novo para Teófilo, ele diz: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas, porque é assim que ele termina o Evangelho de Lucas. O Evangelho que ele escreveu para Teófilo, ele termina com a ascensão de Jesus, lá no capítulo 24. E isso que ele está relatando aqui novamente. A estes também, depois de ter padecido, então agora ele volta um pouquinho na história, antes mesmo da ascensão, ele diz: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então Lucas registra com exatidão os dias que Jesus permaneceu na terra depois da sua ressurreição. Então, por isso nós sabemos que o dia de Pentecostes aconteceu 10 dias após a ascensão de Jesus. 40 dias, porque a Pentecostes é a festa dos 50 dias, ou a festa das colheitas, que acontecia 50 dias após a Páscoa. Jesus foi morto na Páscoa, ressuscitou durante a Páscoa, ficou 40 dias, e aí então depois 10 dias, o Espírito Santo veio relatado em Atos capítulo 2. E é muito interessante porque ele fala aqui a respeito disso, mas Paulo em 1 Coríntios 15, quando está falando a respeito da ressurreição dos mortos, e falando a respeito da ressurreição de Cristo, para dizer que como Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar, ele fala que nesse período de tempo, aqui, aconteceu uma reunião com mais de 500 irmãos. Então não houve uma preocupação simplesmente da parte de Jesus com os 11, porque nem eram 12, eram 11. Mas houve uma reunião grande de mais de 500 pessoas em algum lugar que nós não sabemos onde foi e nem que período foi. E por isso Lucas fala aqui que as provas da ressurreição são incontestáveis. Aí ele diz,
se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, esse período de tempo de 40 dias foi tempo de ensinamento, foi tempo de recordar tudo aquilo que Jesus tinha ensinado durante o seu ministério, especialmente concernente ou a respeito do reino de Deus. Então, esse período de tempo, ele tinha essa função de relembrar muitas coisas, mas também teve a função a razão porque Jesus não ressuscitou e foi logo assunto aos céus, é porque esses 40 dias aqui era para finalmente firmar a fé dos discípulos de que ele de fato tinha ressuscitado e era ele mesmo. Então precisava dessa confirmação para chegar no final, ali antes da ascensão, e a coisa está certa, não, pelo menos em relação a isso não tem mais dúvidas. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. 10 dias depois, tudo aquilo de Atos capítulo 2 aconteceu. Agora, o que eu quero trazer para nós aqui hoje de manhã, quando nós olhamos para Mateus 28, então nós podemos ir para lá, não vai dar para ler todos esses textos de forma completa. Mas em Mateus capítulo 28, começando no 16, diz que Jesus aparece aos discípulos na Galileia. Então presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é recorrente em todos os textos da grande comissão. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Aqui não está dizendo que eles estão indo aqui já para a ascensão. Não dá para saber, com exceção de Lucas, que parece que relatou o fato das ordens de Jesus, em Lucas capítulo 24, talvez porque diz ali que depois que Jesus falou e deu aí aquela parte que Lucas registra da grande comissão, eles se retiraram e foram para algum lugar e dali Jesus foi assunto ao céu. Os outros, por exemplo, aqui de Mateus 28, não dá para determinar quando foi que Jesus falou. Se foi logo depois da sua ressurreição, alguns dá para saber que foi logo depois que ele começou a aparecer aos discípulos. Mas aqui ele está indo para a Galileia. O versículo 17 diz: e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E alguns aqui é alguns dentre os 11. Então é muito interessante que em todos os textos, com exceção de Atos capítulo 1, versículo 8, logo antes do versículo 8 ali, o 6, o 7, todos os textos de Mateus, Marcos, Lucas e João, quando Jesus dá as ordens da grande comissão, foi dada no ambiente de incredulidade, de medo. Incredulidade, medo e, consequentemente, covardia. Então, aqui está relatado isso. Alguns eles adoraram, mas alguns dos 11, o grupo pequeno, alguns duvidaram. E alguns duvidaram, e Jesus disse, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E aí, então, baseado, porque o que Jesus está dizendo assim, presta atenção, eu tenho autoridade absoluta no céu e na terra.
E porque eu tenho essa autoridade absoluta no céu e na terra, portanto, sobre a vida de vocês, meus discípulos, eu estou ordenando. Isso aqui tem força de mandamento. E aí nós temos por isso temos na tradução aqui alguns imperativos. Portanto, ide. Façam discípulos. Onde? De todas as nações. A palavra aqui é etnos, de onde vem a palavra etnia. Então, na Bíblia, em geral, Velho e Novo Testamento, nações nunca teve o sentido de países numa configuração geográfica e política. Tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, tem o sentido de povos, de etnias, de grupos humanos, de clãs, muitas vezes. Então, imperativo, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês vão batizar em nome da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, eu vou dar uma reforçadinha aqui, nessa questão de batismo, por isso que a gente batiza. Foi mandado. Foi mandado. Por isso a gente também crê que uma das expressões públicas da nossa fé em Cristo é batizar, dizendo, eu creio, estou morrendo para o mundo, ressuscitando para Deus. E ainda, outro imperativo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Marcos, no final, Marcos 16, a partir do versículo 9, rapidamente, porque eu quero destacar essa questão do ambiente aonde a grande comissão foi dada. Foi dada num ambiente, se falarmos da perspectiva humana, inapropriado. Quer dizer, aqui, aparentemente, os discípulos não estavam prontos para receber isso. Havendo ele ressuscitado de manhã, está no versículo 9, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Então, Marcos tem esse relato aqui dos discípulos tristes e chorando. Então, eles estão tristes e chorando, obviamente com medo também. Mas estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, o que aconteceu? Não acreditaram. Não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. Então, só lendo esse texto que eu descobri que Marcos também fala dos 2 no caminho de Emaús. Só não diz que eles estavam no caminho de Emaús, mas certamente são esses mesmos 2. Porque lembra, eles foram para Emaús, encontraram Jesus no caminho, viram que era Jesus ressuscitado e imediatamente eles voltaram para Jerusalém e foram relatar isso. E Marcos relata exatamente aquilo que Lucas relatou também. E indo eles, então eles voltaram, e indo eles o anunciaram aos demais, mas também a esses 2 eles não deram crédito. E aí, então, numa dessas vezes que Jesus aparece no meio deles numa casa, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. E veja só, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto ressuscitado.
E em seguida, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E aí segue esses sinais onde acompanhar, pegarão em serpentes, tal. Então, nesse ambiente aqui que ele tinha que chamar a atenção deles, censurar a incredulidade, ele diz, vocês têm que ir por todo mundo e pregar a toda criatura. Então, Mateus fala de ir e fazer discípulos de todas as nações e batizá-los. Marcos fala de pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, não basta chegar a todos os grupos humanos do mundo, que não são poucos, mas que o evangelho tem que chegar a todas as pessoas de todos os lugares. Quando o Felipe estava aqui em cima dando as informações, eu estava me lembrando, né, que nós temos, Jesus também ordenou, quando estava com a mulher samaritana e os seus discípulos, e Jesus disse para ele assim, erguei os olhos e vede os campos que estão brancos para a ceifa. E se eles tivessem obedecido e levantado a cabeça, ia ver o pessoal vindo de Samaria, com a mulher. Aqui onde nós estamos, se você erguer os olhos, você vê a Uel do outro lado da rua, né? E é isso que está acontecendo. Porque aí dentro não tem somente incrédulos. Tem cristãos verdadeiros e tem cristão desviado, né? Tem cristão potencialmente para ser desviado. Também, está no caminho de. Então aqui ele reforça isso, é pregar o evangelho a toda criatura. Em Lucas 24, vamos dar esse passeio aí. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Aqui então aparece outras palavras, né? Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. A gente é muito curioso ler a Escritura e prestar atenção em algumas coisas. Eles acreditavam em fantasma. Jesus, no meio da tempestade, vem andando sobre as águas e fala, é um fantasma. Se existe, eu não sei, né? Uma vez eu quando estava em Moçambique, estava conversando com um amigo meu, vizinho, crente, amigo nosso. Então, tinha esse irmão Ângelo, era nosso vizinho lá em Moçambique, e um dia eu falei assim, pastor, você não sabe o que aconteceu? Eu falei, o quê? Eu vinha, já estava meio escuro ali na estrada, e tinha um lugar ali, na estrada que ia da beira para o Dondo, onde a gente morava, chamava Curva da Morte, porque pessoas tinham capotado o carro lá, não sei o quê, né? Então, pastor, a minha moto estava estava com o farol quebrado, e eu vim andando pelo acostamento, e de repente eu bati num fantasma. Caí. Eu falei, mas como é que sabia que era um fantasma? Porque eu caí e quando eu levantei não vi mais nada. Bem, depois você pode procurar o Edilson Solange e ver que histórias desse tipo que eles já ouviram, né? Não deve ser poucas. Eu falei, Ângelo, se fosse um fantasma, né? Tá, você não tinha batido e caído, né? Pode ter sido um animal, um cachorro, alguma coisa que passou ali e você bateu e depois entrou para o mato ali e você não viu mais. Mas ele acreditava que tinha visto que era um fantasma, ainda que ele não viu nada, né? Mas essa crença é muito antiga. E aí diz assim,
Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então Jesus definiu a coisa aqui, né? Fantasma, espírito, não tem carne, não tem osso. Existe espíritos, claro, mas eles não têm carne nem osso. E eu tenho carne e osso, veja aqui. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, veja aqui é estranho a forma como está colocado aqui, eles estão tão alegres e admirados, mas ainda incrédulos. E Jesus então falou assim: tem alguma coisa aí que eu possa comer, né? Então lhe deram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Veja, sou eu mesmo. E aí, a seguir, logo em seguida dessa situação de medo, de incredulidade, de perturbação, de uma alegria estranha, porque é uma alegria de incredulidade, a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. E importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. E então lhes abriu entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, e aqui coloca uma certa ordem, começando em Jerusalém. Então, antes que eu chegue em Atos capítulo 1, versículo 8, eu vou dizer assim: nós nunca vamos começar o nosso trabalho em Jerusalém, nós estamos em Londrina. Mas naquele caso tinha que ser Jerusalém. E alguém já disse, e eu creio, e é assim que eu vejo. Hoje em dia nós estamos fazendo missões dos confins da terra para os confins da terra. Porque nós somos os confins da terra em relação a Jerusalém. Vós sois testemunhas das coisas. Então, de novo, nesse ambiente. E aí, então, Jesus os leva para Betânia, de onde ele foi assunto ao céu. De novo, no texto de Mateus, no texto de Marcos, e no texto de Marcos Jesus dá uma repreensão. No texto de Lucas, Jesus faz diante deles, não somente mostrar mãos e pés, com as marcas da crucificação, mas me dá alguma coisa aí para eu comer. Eu tenho carne, tenho ossos, estômago, me dá aí que eu vou comer. Sou eu mesmo. E Jesus dá então as ordens, e a gente não sabe se de Jesus das ordens, como não sabemos nem por Mateus, nem por Marcos, nem por Lucas, de que as ordens já foram dadas num ambiente de credulidade, de fé. E aí então, o próximo, João capítulo 20. A partir do 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, ou seja, um domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao ver o Senhor. E aí então, na verdade, anteriormente, de novo é Maria Madalena que vai anunciar que ela tinha visto Jesus, e de novo aquele ambiente de incredulidade. E aqui o ambiente de medo. E aí,
O que João registra da grande comissão é bem reduzido, mas muito significativo. De novo, nesse mesmo ambiente aqui, disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E aí o que ele está dizendo é, o Pai, no exercício da autoridade sobre a minha vida, me enviou ao mundo. E o verbo aqui é o mesmo verbo para apóstolo, enviar como apóstolo, como enviado. Na verdade, os tradutores da Bíblia decidiram não traduzir essa palavra. A palavra apóstolo a palavra enviado, se fosse traduzida. Ele diz assim, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, na mesma qualidade, da mesma forma e com a mesma autoridade. E aí então a gente vira algumas páginas para Atos capítulo 1. Já lemos ali do 3 ao 5. E veja só, aqui não aparece medo e incredulidade. Então 40 dias foi suficiente para superar, por isso Jesus ficou, para superar na cabeça deles, dos discípulos, de que era ele mesmo. Então esses 40 dias tiveram uma finalidade. E aí então, no versículo 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, agora veja só isso aqui. Aqui o problema mudou de característica, não é mais se ele ressuscitou, se é ele, se não é. É a velha questão que nós achamos nos 4 evangelhos. Toda vez que Jesus falou de reino, os discípulos pensaram que estavam falando do reino restaurado de Israel. Todas as vezes. E veja, Jesus era um descendente legítimo da linhagem real da tribo de Judá, de Davi. E de fato, se ele fosse requerer reinar sobre Israel naquela época, como eles pensavam que ele ia fazer, ele teria todo o direito, de linhagem mesmo. Então, quando a gente lê, por exemplo, a genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, dá isso aí. Vem de Abraão e vem até Jesus, dizendo assim, ele é essa linhagem, ele é descendente, e é descendente da linhagem de Judá e da linhagem real da tribo de Judá. E veja só, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? O Senhor ressuscitou, está aqui conosco 40 dias, agora nós cremos que é o Senhor mesmo, e que, obviamente, talvez na cabeça deles, ele é mais poderoso agora do que era antes da ressurreição, da morte e ressurreição. Vamos descer para Jerusalém e dar um pontapé no traseiro dos romanos, expulsá-los, e o Senhor assume o reino. É isso que eles estão perguntando. Eles não estão falando do reino de Deus. Eles estão pensando, agora nós vamos junto para Jerusalém, expulsar os romanos, vão colocar o trono, porque veja, todas as discussões que suscitou entre os discípulos, quem é o maior no reino, não é no reino dos céus. Era no reino de Jerusalém. Jesus estabeleceria o seu trono, e quando a mãe de um deles vem falar assim, faz com que um sente à sua direita e à sua esquerda, não está pensando de trono no céu, está pensando do trono lá em Jerusalém. Cada um de um lado. Porque na cabeça deles, a vinda do Messias era para restabelecer o trono em Israel, o reino de Israel.
com mais brilho e mais poder e tudo mais do que de Davi. Do que de Davi e Salomão juntos, eu diria. E aí, a cortada, né? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Vocês não têm competência para falar disso aqui. Nesse ambiente, já não é de dúvida e de medo, mas numa compreensão equivocada do que viria e do que iria acontecer, que Jesus dá essa ordem no 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, como aconteceu 10 dias depois. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando ele falou isso, ele foi elevado aos céus, à vista deles. Então aqui, no complemento dos textos da grande comissão, então nós temos Mateus dizendo a todas as nações. Nós temos Marcos dizendo a todas as criaturas. Nós temos Lucas dizendo a todas as nações, começando em Jerusalém. Nós temos Jesus dizendo, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, na mesma característica, da mesma forma. E temos aqui Jesus, relatado por Lucas, em Atos 1:8, dando uma perspectiva na grande comissão de uma expansão geográfica, de ocupação geográfica. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Agora, é muito importante notar o que está escrito aqui, porque tem palavrinhas muito importantes aqui, porque em nenhum lugar, por exemplo, Mateus não registra nenhuma maneira de onde é que isso vai começar. Vocês têm que ir a todas as nações, fazer discípulos, batizá-los. Já Lucas, no Evangelho, diz começando em Jerusalém, porque você começa onde você está. Mas no texto de Atos 1:8, vejam só. E sereis minhas testemunhas. Aí as palavrinhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então essas partículas que aparecem aqui, a forma como elas estão colocadas quer dizer que isso aqui tudo deveria acontecer simultaneamente. Enquanto vocês pregam em Jerusalém, vocês pregam também na Judéia, pregam em Samaria e vão até os confins da terra, de maneira simultânea. Vejam só, meus irmãos, se os missionários que chegaram no nosso país para pregar o Evangelho tivessem raciocinado de que eles só viriam para outro lugar pregar o Evangelho quando o Evangelho tivesse sido pregado no seu próprio lugar a todas as pessoas, nenhum deles teria chegado aqui. Essa igreja não existiria. Todos nós, se por acaso estivéssemos vivos, íamos estar na ignorância. Se eles pensassem, primeiro aqui, depois lá, depois lá e depois lá, se der tempo a gente chega nos confins da terra. Essa é a razão que nós temos essa mobilização no nosso presente de gente indo às etnias, às nações, de todos os lugares, para todos os lugares. Porém, o Espírito Santo vem em Atos capítulo 2, e aí nós temos no relato de Atos capítulo 2, esse aqui também o lema da nossa igreja. Depois da pregação de Pedro,
daquele grande número de pessoas convertidas, 3.000 pessoas, e estão vivendo em comunhão, doutrina dos apóstolos, compartilhando todas as coisas, e aí alguns problemas acontecem. Mas tem um problema. Eles, aqui, até o capítulo 8, veja só, do capítulo 2 até o capítulo 8, se passam mais ou menos 2 anos. Na morte de Estevão. E do capítulo 2 até o capítulo 8, esses 2 anos, não é registrado no livro de Atos nenhum movimento para fora de Jerusalém. Quando eles têm aquela reunião de oração que depois de serem ameaçados e perseguidos e tudo mais, e que eles ficaram cheios do Espírito Santo, o lugar que eles estavam tremeu, e eles então mais ousadamente pregaram o evangelho e tudo mais, em Jerusalém. Aquilo não provocou nenhuma ação, nenhum movimento mais além daquilo que Jerusalém mesmo. E aí então, a pergunta, porque os 11 que receberam, eles que estavam instruindo a igreja, recebendo revelações, e depois receberam mais tarde revelações para escrever o restante do Novo Testamento e tudo mais, aparentemente, porque não houve movimento, aparentemente não houve também essa lembrança daquilo que Jesus tinha ensinado com toda a autoridade. Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. E aí então, mais ou menos 2 anos, e acontece no capítulo 7 a morte de Estevão. E aí então em Atos capítulo 8, versículo 1, os primeiros versículos de Atos capítulo 8, no final do 7, ou no começo do 8, diz: e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, porque eu não sei, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria. Parte da grande comissão. Entre mentes, no versículo 4, os que foram dispersos iam por toda parte fazendo o quê? Pregando a palavra. Bem, parece que eles sabiam, né? E o que eu vou falar aqui agora, por favor, não me entendam mal. Então, eu espero que eu não me expresse mal, né? E a gente sempre sabe assim, quando alguém não entende o que você falou, é porque você não se expressou bem. Não é? O ambiente criado na igreja de Jerusalém, retratado nesses versículos aqui, pode ter criado essa dificuldade. É muito bom ficar aqui. E pode criar essa dificuldade para nós. É muito bom ficar aqui. Mas o fato é que não é para ficar aqui nesse sentido. A comunhão, o partir do pão, a doutrina e tudo mais, eles têm que vir como a base para a igreja cumprir a sua missão. Talvez, então, na história, um dos melhores exemplos que nós temos disso aqui são os morávios, que viviam em comunidade, tinham tudo isso. E proporcionalmente, os morávios, os irmãos morávios, foi um movimento que proporcionalmente, até hoje na história de missões, que proporcionalmente enviaram mais missionários pelo número de crentes.
talvez fizeram um cálculo de que talvez eles tenham enviado mais ou menos um missionário para cada 30 crentes, para cada grupo de 30 crentes. Eles não eram um grupo enorme. Acho que eu já falei isso aqui. O lugar mais perto que eles chegaram de nós foi no Suriname. E até hoje no Suriname tem 2 igrejas em Paramaribo dos irmãos morávios. Foi o mais perto que eles chegaram de nós, do Brasil. Mas o fato é que foi aqui a solução para o problema da igreja de Jerusalém, né? A solução para o problema da igreja de Jerusalém, não fazer o que tinha sido mandado fazer por ordens de Jesus, claras, objetivas, específicas, inclusive aos apóstolos, foi literalmente, como a gente costuma dizer, colocar fogo nos fundilhos. Tem que sair. É perseguição. E conforme sempre dizia o senhor Edson Queiroz, já falecido há alguns anos, né, que sempre pregava em Atos 1:8. Você queria ver um sermão de missões da boca do Edson Queiroz, Atos 1:8. Você vai na primeira igreja Batista Santo André e está escrito lá na frente, uma parede ampla, Atos 1:8. Mas ele sempre dizia, se não vai por amor, vai pela dor. Atos 1:8, você vai por obediência. Atos 8:1, você vai porque não dá para ficar, né? Tá, é perseguição. Então, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. E aí, nessa dispersão, lá vai Filipe para Samaria. E no capítulo 11, tem essa mesma característica dos que chegam em Antioquia, 11:19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Ainda tem gente aqui pensando, a coisa aqui é só para os judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Isso aqui gerou a igreja de Antioquia. E então nós temos, pela primeira vez no livro de Atos, um movimento, em Atos capítulo 3 da igreja de Antioquia, um movimento planejado. A liderança está reunida e o Espírito Santo se manifesta a liderança de separar-me agora a Paulo, a Saulo, a Barnabé e a Saulo, nessa ordem, para a obra que eu os tenho chamado. E a obra era a obra missionária. Porque no versículo 4 diz assim, então partindo eles, e foram. E aí então nós temos o relato das viagens missionárias de Paulo daqui para frente no livro de Atos. Ainda que a igreja de Antioquia não fosse um modelo acabado de igreja missionária, que estava tudo no comecinho, ela serve de modelo da forma como o Espírito Santo age na igreja em relação a essa questão de missões. A iniciativa é do Espírito Santo em guiar a igreja, a iniciativa da liderança da igreja, porque aqui não era toda a igreja reunida, era a liderança da igreja, e foi dito à liderança da igreja, separai-me agora a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Eles oraram, impuseram as mãos, e no versículo 4 eles já estão viajando. Ainda que não seja um modelo acabado, a gente não sabe se a igreja deu oferta, a gente não sabe se essa igreja aqui continuou sustentando ou não sustentando. Mas outros modelos apareceram. Por exemplo, a igreja de Filipos participava do sustento de Paulo.
e possivelmente outras também. E isso foi se desenvolvendo, mas esse movimento da igreja de Antioquia e esse espírito de pioneirismo que Paulo teve, que começou a realmente ir nessa direção de Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Então Paulo não foi efetivamente pregar o evangelho nem em Jerusalém, nem na Judeia, e nem em Samaria. Ele começou em Antioquia, que já era Império Romano, mas fora, já não era mais território de Israel. Dali para mais longe. Em Romanos capítulo 15, Paulo chega à conclusão, quando ele diz isso, ele diz o seguinte: já não tem mais campo para mim aqui. Então ele vai para Roma porque ele precisa ser enviado para fora do Império Romano. E é esse movimento de Paulo e outros com ele que mobilizou a igreja de Cristo naquela época para enviar, e esse processo de envio vem através da história de missões até os nossos dias, com essa mesma visão. Em 1912, missionários, se eu não me engano, irlandeses, desembarcaram aqui nesse país e foram, imagina, eles desembarcaram em Santos, só se viaja de navio, né, nessa época, em Santos, subiram até São Paulo. Não sei como é que eles ouviram falar que existia uma tribo terena, não sei. Eles pegam um trem que existia, que saía de São Paulo, passava pela região aqui do Mato Grosso, lá pelo Mato Grosso do Mais, e entrava para a Bolívia, que mais tarde foi conhecido como o Trem da Morte, porque tinha muito tráfico de drogas nesse caminho. E tinha uma estação, porque eu já fui naquela região algumas vezes, dos terenos, uma estação numa das aldeias. E aquilo passava ali pelo Pantanal do Mato Grosso do Sul. Então esses missionários, eles saem lá da Irlanda de navio, descem em Santos, vai para São Paulo, pegam um trem e desce numa das estações, antigamente era Mato Grosso, na aldeia terena, começam a aprender a língua e tudo mais, e pregar o evangelho, e depois de uns 2 anos tiveram os primeiros convertidos. Como que eles souberam da informação que existia uma tribo terena aqui no Brasil, eu não sei. O relógio ali já está um pouquinho avançado. Espero que vocês tenham um pouquinho mais de paciência. E eu vou dar uma resumida aqui no capítulo 2 e no 3. O mais importante era essa parte aqui de base bíblica. Em 1916, então eu estou falando do presente. Em 1916, houve uma reunião programada pela Comissão de Missões da Aliança Evangélica Mundial no Panamá, na cidade do Panamá, num dos hotéis da cidade do Panamá. E o tema, porque era sobre missões, o tema daquela reunião, o tema era, e eu vou dizer aqui em inglês, porque isso dá uma rima em inglês, né? From the West to the West. Do Ocidente para o resto do mundo. E o Ocidente aí entenda-se não Brasil e tudo mais, entenda-se Estados Unidos, Canadá, América do Norte e a Europa. Do Ocidente para o resto do mundo. Essa era a perspectiva. Já na nossa era, de alguma forma. Eu sei que ninguém aqui nasceu em 1916. Em 2016, essa mesma comissão de missões da Aliança Evangélica Mundial, de novo na cidade do Panamá, no mesmo hotel, e nessa eu tive a oportunidade de ir, porque em 16
Eu não era nem projeto, né? E eu fui, e foi muito interessante. Não mais do Ocidente para o resto do mundo, mas de todas as etnias para todas as etnias, de todas as nações para todas as nações, de todos os lugares para todos os lugares. Para dizer-se que qualquer igreja pequena em qualquer lugar desse mundo é responsável em participar do processo de alcançar aqueles que não ouviram o evangelho ainda. Isso implica para nós. Nós que vivemos hoje. Temos participado? Temos participado. Aqui, o Edilson e a Solange estão aqui, 14 anos, num processo de evangelização, alcance do povo Gabra Borana, Rudy Hills, que nós oramos tantas vezes. E eu diria assim, será que nós amamos os Gabra Boranas? Eu acho que sim, porque amamos a eles, e eles estavam lá. Ainda que nenhum de nós, com exceção da Sirlene, jamais viu na nossa frente um Gabra Borana. Mas no caso deles, no caso do Roger e a Ludmila, no caso do Henrique, da Corina e tudo mais, nós somos igrejas parceiras. Até onde eu sei, até hoje não enviamos ninguém ainda, correto? Objetivamente. Mas participamos. E isso tem a sua relevância. Então eu não estou de forma nenhuma desprezando isso aqui. Mas é plano dessa igreja que a gente chega ao ponto de enviar missionários daqui, sem desprezar aqueles. Então, a coisa se desenvolve no nosso presente, e aí o missiólogo Ralph Winter descreveu o avanço de missões, chamada de missões modernas, que tem como assim a pessoa que a gente coloca ali na história como o pai de missões modernas, William Carey, que nasceu em 1761 na Inglaterra e foi enviado para a Índia em 1793. Então, dali para frente, a história de missões é descrita por Ralph Winter em ondas missionárias. A primeira onda missionária, à costa dos continentes e países. Então, aí tem William Carey como uma figura importante. E aí nós temos o segundo movimento, a segunda onda da costa para os interiores. E aí nós temos dois missionários importantes. Hudson Taylor, na China, que fundou a missão para o interior da China. E David Livingstone, que viajou pelos interiores da África, fazendo levantamentos, de onde, por causa daquilo e por causa do movimento e das informações, surge missão para o interior da África. Missão para o interior da África surge em 1895, baseado nos dados levantados por David Livingstone. E aí a terceira onda missionária, na forma como o Ralph Winter descreve, é a terceira onda missionária que que nós estamos hoje, que é para as etnias. Não mais para a costa, não mais para o interior, não mais para países ou cidades, mas para grupos étnicos. Então, finalmente, o movimento missionário chega realmente o mais próximo possível daquilo que Jesus disse que deveria ser, as nações, as etnias. Que foi o mandato de Deus para Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso se cumpre em Cristo e na igreja de Cristo. Portanto, cabe a nós, hoje em dia, amar pessoas e grupos humanos que nós não conhecemos.
em Mateus, em Lucas 10:2, nós somos instados, ensinados por Jesus a orar para que Ele mande mais trabalhadores para a sua seara. E você pode perguntar a qualquer missionário que é missionário hoje em dia, por que é que ele é missionário? E boa parte vai responder, porque orou essa oração. Manda trabalhadores para a sua seara. E Deus falou, tá bom, eu respondo. Vai. Agora, não acontece com 100% das pessoas que oram essa oração. É óbvio. Não é para essa igreja inteirinha, todos os seus membros, ir não sei para onde. Ela precisa existir aqui. Mas nós precisamos hoje ter a certeza, que é para mim que é importante. Como igreja, nós precisamos ter a certeza de que tudo que nós fazemos aqui como igreja vai cooperar para o evangelho chegar lá, aonde não chegou ainda. E orar mesmo que isso aconteça através de nós, de alguma maneira. Ou porque vamos enviar, ou porque vamos sustentar. Nós precisamos de amar e ter povos e grupos humanos do mundo, que nós podemos orar e amá-los sem nunca tê-los visto, mas para que eles sejam alcançados efetivamente. É nossa função. É como disse, muita gente não vai de fato com os pés, mas vai de joelho. E como alguém já disse, para entrar de joelho não precisa passaporte. Não precisa. Você entra. E pode entrar com ousadia. E eu vou terminar lendo só mais 2 versículos sobre o futuro, um resumo. Apocalipse capítulo 5. Eu posso aí adiantar para o Roberto, se quiserem vir, para nós terminarmos. Cinco, 9 diz assim: entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. E no 7, 9 e 10. Aqui no 5 tem essa visão profética da existência de gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Por isso nós vamos, daqui a pouquinho vamos cantar esse cântico novamente. Porque isso vai acontecer. E 7, 9 e 10, depois dessas coisas, vi. Veja, vi. Não foi meu computador, porque se caísse não faria esse som. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar. De onde? De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Esse é o fim da obra missionária. Isso aqui vai terminar, e vai terminar dessa maneira, não porque eu estou dizendo, mas porque está escrito aqui nesse livro. Não porque nós somos bons, mas porque é a garantia de que Cristo vai realizar isso. Mas o fará através da sua igreja. Nós, igreja de Cristo. O futuro e o fim da obra missionária é glorioso. É glorioso. Vai ter gente de toda a tribo, língua, povo e nação, em pé diante do Cordeiro. E quando nós cantarmos aqui, nós vamos prestar atenção na última estrofe. E a nós só nos cabe
tudo dedicar. Se nós dedicarmos tudo, a nossa cooperação será bastante relevante. Nós vamos cantar e depois vamos orar. Muitos virão te louvar, de tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. A nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Vamos orar. Eu não sei quanto a maioria de vocês que estão aqui. Eu gostaria de poder terminar, quando terminar a minha vida, não sei quando, mas de ter a certeza que eu dediquei o que eu podia dedicar. Fazer o que eu podia fazer. Perfeição, longe disso. Mas eu sempre penso que existe uma perfeição atingível para todos nós. É a perfeição do 100%. A gente dedica tudo, é 100%. Se a gente dedica todo o tempo, é 100%. Se a gente dedica todos os nossos recursos, é 100%. Isso é possível. E talvez muitos de nós, acomodados, precisamos lembrar disso. Nós não teremos outra vida para dedicar. Só tem essa. Independentemente em que altura da nossa vida nós estejamos, a gente só tem essa. Não vai ter outra. Que a gente possa realmente dedicar tudo. Mesmo que seja somente aqui, mas o tudo entregue aqui, nesse lugar, será tomado pelas mãos de Deus, multiplicado e fará chegar aonde isso tem que chegar. E vai chegar.
porque aí isso é responsabilidade dele, ele não vai falhar. Senhor, dá-nos essa certeza de que nós participamos da tua obra neste mundo e que muitas pessoas serão alcançadas, atingidas pelo teu evangelho, porque nós nos dedicamos, porque nós entregamos, porque nós nos comprometemos, porque nós tiramos recursos nossos dos nossos bolsos, do nosso tempo, dos nossos talentos e colocamos a teu serviço. E que nós tenhamos essa convicção que precisamos ter de entrega de 100%. Que o Senhor nos desperte nesse sentido, a cada um de nós individualmente e a nossa igreja como um todo. De estarmos entregues a Ti. A igreja tem líderes, o Senhor esteja comunicando com a liderança dessa igreja. A Tua vontade, aquilo que o Senhor quer fazer através dessa igreja. O Teu Espírito comunica com clareza. E sabemos que o Senhor fará isso. E nós rogamos, como Jesus nos ensinou, levanta trabalhadores desta igreja para os campos ainda tão necessitados do nosso mundo, do nosso país e de tantos lugares. Mas obrigado também por aqueles que têm se dedicado, pelos que contribuem, pelos que participam. Abençoa essas vidas, multiplica os seus recursos, para que possam colocar mais e participar mais e ter essa alegria e o prazer de saber que estão fazendo a Tua vontade. Nós oramos assim, nós pedimos assim, colocamos diante do Senhor e nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém.